Roger Guedes pode voltar ao Atlético. Galo esclarece situação de Júnior Santos e o Cuca vai fazer várias alterações para o jogo de amanhã pela Copa Sul-Americana. Meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste instante eu vou te atualizar sobre as últimas informações do nosso clube Atlético Mineiro, mas antes eu gostaria de poder contar com o seu like, que é muito importante para poder dar mais engajamento ao nosso trabalho, para a gente poder alcançar mais atleticanos e mais torcedores do Galo ficarem muito bem informados sobre o nosso clube Atlético Mineiro. Então deixa o like, ajuda demais a gente, tamo junto, muito obrigado, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma notícia do Galão. Lembrando que aqui temos vídeos 5 vezes por semana para falar do nosso clube Atlético Mineiro. Bom, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre uma bomba que estourou aí, a questão do Júnior Santos, né? Um jornalista, né? Eu vou até trazer aqui para vocês a informação dele, né? Não achei por aqui o Twitter, né, de fato, mas foi o jornalista Hugo Mendes, né, que trouxe a informação de que o Atlético teria, na verdade o Siga, né, teria barrado a contratação ou tentado vetar a contratação do Júnior Santos pelo Atlético por questões físicas, né, por questões de seguidas lesões aí do atleta, enfim, a condição física do atleta, de acordo com o Hugo Mendes, né, o Siga teria detectado que não seria a condição ideal para poder jogar hoje no Clube Atlético Mineiro. Então o Siga, lembrando que fez isso também com o Pochettino, né, mesmo o Cuca querendo a contratação do Pochettino, o Siga não indicou a contratação por questões físicas aí do atleta, né? Mas aí o Atlético se posicionou sobre essa polêmica, né? Muito vinha se falando, né? Já havia, né, uma enxurrada de críticas ao Júnior Santos, né? A questões físicas do atleta e tudo mais. E o Atlético se posicionou. Vou colocar na tela aqui para vocês a informação do, só para ilustrar, né, a informação do Bicagalo sobre essa questão aí do Júnior Santos, beleza? Vou colocar aqui para vocês, ó, no Instagram, né, a postagem aí do Bicagalo, tá na tela a informação. Ó, nota do Atlético sobre Júnior Santos em relação a ele ter sido vetado pelo Siga, né, e departamento médico pelo seu histórico de lesões. Aí abre aspas para o Atlético. O Clube Atlético Mineiro, SAF, esclarece que em todas as contratações o departamento médico realiza os exames necessários e fornece à diretoria as informações das partes clínica e física dos atletas. A decisão pela contratação ou não é tomada com base nessas informações e em outros aspectos que não competem ao departamento médico. No caso do Júnior Santos, seguimos o mesmo protocolo e, obviamente, a acusação de veto não procede. Informação aí da assessoria do Atlético. O Hugo Mendes trouxe essa informação, né? E até um tempinho depois ele mesmo repostou, falou, né, dessa nota oficial aí do Atlético, né? Falou que o Atlético tinha se pronunciado, tudo mais, né? Tinha falado aí a todos os jornalistas e torcedores do Galo. Enfim, não procede, né, essa questão aí. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a informação, né? Até para não afirmar uma coisa inverídica, né? Não tô aqui para criticar ninguém, tudo mais, só tô aqui para repassar a informação para vocês. Então, não é verdade essa questão aí do Júnior Santos, que já vem recebendo uma enxurrada de críticas de torcedores atleticanos, né, por ter tido 2 lesões seguidas. Ainda vem isso ainda para poder piorar mais a situação. E ele não tem histórico de lesão, tá? É importante dizer isso. É importante ressaltar que o Júnior Santos, ele sempre foi um jogador bastante saudável. Então, esperamos que ele volte aí para poder ajudar o Atlético aí da melhor forma possível. Bom, vamos passar de pauta aqui, pular de assunto. Deixa a sua opinião nos comentários, que é muito importante. Vamos falar agora sobre a questão aqui das mudanças, né, do Cuca, né, das mudanças do Atlético para o jogo de amanhã contra a equipe do Caracas lá na Venezuela
pela Copa Sul-Americana. O Cuca já teria, né, os desfalques ali certos do Scarpa e também do Igor Gomes. Igor Gomes fraturou o dedinho e o Scarpa também teve ali, não lesão, né, graças a Deus, mas teve o nascimento ali do seu filho, né, e ele pediu para não viajar para Venezuela para poder ficar aí ao lado da sua esposa e acompanhar o nascimento do filho. Ok. Então o Atlético foi já com essa, sabendo dessa situação aí que não haveria a possibilidade do Scarpa jogar e nem do Igor Gomes, que se machucou na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? E o Cuca já iria fazer mudanças além dessa, né? Então a tendência o Cláudio Rezende, inclusive, trouxe na Itatiaia há pouco tempo atrás, umas 7 da noite mais ou menos, 6h30 para 7 da noite, que o time que treinou hoje do Atlético, né, para poder jogar, né, um dos treinos ali que o Galo fez, tiveram algumas mudanças, mas o Cuca também manteve alguns jogadores titulares ali. O caso do Everson, do Lianco, né, ele preferiu na defesa hoje preservar ali o Júnior Alonso, né? E o Galo jogou com o seguinte time, treinou com o seguinte time: Everson, Saravia, Lianco e Vitor Hugo, né? Que provavelmente será o titular amanhã contra o Caracas lá na Venezuela. É um zagueiro canhoto, veio justamente para substituir o Júnior Alonso por aquele lado, né? Caio Paulista ainda assim vai ter mais oportunidades na lateral esquerda nesse jogo contra o Caracas, né? E aí o Atlético colocou o Fausto Vera, né? O Cuca colocou o Fausto Vera de primeiro volante e ali uma trinca de meias, né? Com o Rubens na esquerda, o Gabriel Menino na direita e o Bernard centralizado, fazendo ali a função de camisa 10 e uma dupla de ataque ali, que no caso foi Rony e Coelho. Lembrando que o Hulk também não viajou, o Hulk também não joga essa partida. Então, o Atlético ainda assim tem um time forte, ainda assim tem um time que pode vencer, né, e deve vencer o Caracas amanhã na Venezuela, né, mesmo com todas essas mudanças. Eu estou bem curioso para ver o Vitor Hugo jogar e também o Bernard ali novamente na função de camisa 10 e ele tendo mais oportunidades, assim, mais minutos, né? Porque o Bernard entrou muito bem na maioria das partidas nessa temporada, né? E jogou, inclusive, nas últimas 3 partidas que ele entrou muito bem. Inclusive, na derrota para o Santos, o Bernard foi um dos melhores em campo ali do Atlético, né? Que entraram ali no segundo tempo. Então, o Bernard nessa função substituindo o Scarpa, Rubens fazendo a dobradinha ali com o Caio Paulista e o Gabriel Menino na meia direita ali fazendo a dobradinha com o Saravia. Tô curioso para ver esse time, acho que é um time bem forte para poder vencer o Caracas, se Deus quiser, amanhã e a gente continuar deslanchando aí na Copa Sul-Americana e chutando essa zica para bem longe, não é verdade? Deixe nos comentários a sua opinião. Bora pro terceiro e último assunto do vídeo de hoje, que é sobre o Roger Guedes, né? Informação que tá pipocando aí sobre um possível retorno aí do Roger Guedes, do Cabelinho de Fogo, pro Atlético. Informação partiu ali do André Repsold, né, do canal Alvinegro. Ele disse que o Atlético tem o interesse sim em repatriar o Roger Guedes e que o Roger Guedes teria o interesse, estaria já pensando em retornar ao futebol brasileiro. Gente, essa negociação aí do Roger Guedes é bem complicada. Roger Guedes não deve vir para o Atlético, né? Por mais que algumas informações dão conta de que isso é possível, nesse momento é improvável que aconteça uma negociação entre Atlético e Roger Guedes. O porquê? Tem contrato longo lá com a equipe do Al Rayyan, né, lá do Catar, o Roger Guedes. Está muito bem no campeonato, né, local deles lá. Em 22 jogos ele tem 21 gols e 5 assistências. Então, em 22 jogos ele participou aí de 26 gols, né? 22 jogos. Então, entre gols e assistências. Então tá bem demais, né? Tem a confiança do treinador, da torcida, enfim, dos companheiros. Tá adaptado, né? Por mais que ele tenha ali uma certa vontade de voltar ao Brasil, não deve ser por agora o retorno do Roger Guedes. E lembrando que o Al Rayyan pagou ali
para levar o Roger Guedes, na época que veio buscar ele aqui no Brasil, cerca de 9 milhões e meio a 10 milhões de euros. E ele está avaliado hoje nesse exato valor de 10 milhões de euros, pelo menos pelo Transfer Market. Então, o Atlético teria que pagar esse valor, ou de repente a multa rescisória, que é um absurdo, se eu não me engano é mais de 50 milhões de euros, né? O Atlético teria que arcar com um salário astronômico também do Roger Guedes. Obviamente, para vir para o Brasil, ele teria que abaixar o salário, mas creio que ele não abaixaria tanto. Não viria para ganhar menos de 1,5 milhão, por exemplo, né? Que para os padrões do futebol brasileiro é um salário muito alto, e principalmente para o Atlético, né? A gente sabe, conhece a realidade do nosso clube. E também o Roger Guedes teria que ter a vontade de jogar hoje no Atlético. O Atlético, com certeza, quando o Roger Guedes falar, eu vou voltar para o Brasil, ele vai ter a concorrência aí do Flamengo, ele vai ter a concorrência do Palmeiras, ele vai ter a concorrência de um Corinthians, que por mais que não tenha dinheiro e esteja quebrado, sempre tem um patrocinador lá no Corinthians que ajuda a bancar salário, que ajuda a bancar transferência, né? Ou pelo menos com interesse, né, das mesmas. Então é complicado o Atlético vencer uma concorrência contra esses clubes, né, que tem ali o money, né, o cash para poder investir. E também a gente não sabe se o Roger Guedes voltaria para o Atlético hoje, né, ou futuramente até também, porque lembrando que por ele ter um início um pouco ruim aqui no Galo, muitos já, né, queriam ele fora. A mesma coisa do Júnior Santos, né, criticando demais e tudo mais. E aí ele deu a volta por cima e todo mundo começou a aplaudir. Então não sei se o cara gostaria de voltar ao ambiente onde ele foi tão hostilizado, né, no início da sua passagem por aqui. Bom, eram essas as informações do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece do like maravilhoso. Tamo junto. E amanhã eu volto com mais informações do Clube Atlético Mineiro. Amanhã eu não garanto porque tem o jogo do Galo, né? Mas se eu não voltar amanhã, quarta-feira, volto na quinta e sábado e domingo também, vídeos para vocês. Um forte abraço, cuidem-se, fiquem com Deus. Aqui é Galo. Até mais. Fui!